Você sabe qual o papel da pregação no culto? Será que realmente a palavra de Deus ela tem que ser prioridade no culto? É o que nós vamos ver agora. Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz da Assembleia de Deus Novo Tempo e esse é o canal Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Então deixa o seu like, compartilha, se inscreva, acione o sininho para que assim todas as vezes que eu postar um vídeo novo você seja automaticamente notificado. E quero pedir também a você, coloca aí nos comentários, comenta aí sobre a nossa aula, sobre o nosso canal, tá bom? Então espero você aí comentando sobre a nossa aula. Pois bem, hoje nós vamos estudar a respeito do papel da pregação no culto. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 5. Ao falarmos sobre pregação, nós estaremos falando sobre o elemento principal, o elemento essencial do culto. Uma igreja, ela pode ter muitos membros, mas se ela não tiver palavra de Deus, na questão evangelística e na questão discipuladora, ela é uma igreja fraca. O tópico 1 diz assim: Ministério da Palavra e seu propósito. Subtópico 1: a pregação como proclamação. Se retirarmos a pregação da liturgia, nós estaremos removendo a voz de Deus do culto. E não pode haver um culto íntegro sem a proclamação da palavra do Senhor. A pura pregação da palavra e do evangelho é a primeira marca da igreja verdadeira. E se existe a verdadeira, é porque também existe a falsa. Infelizmente, a pregação não tem sido prioridade nas liturgias modernas por aí. Assim como disse o profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. E nós podemos observar em toda a história que todas as vezes que a palavra de Deus deixou de ser a base, deixou de ser o alicerce, o que aconteceu? Deixou de ser a centralidade do culto, a igreja se perdeu na ignorância, abrindo portas para a entrada de falsas doutrinas, de falsos mestres, de falsos pastores, enfim, de lobos em pele de cordeiros. O subtópico de número 2. O caso emblemático de Lídia. Observe que Deus usou a pregação do apóstolo Paulo para abrir o coração de Lídia. E hoje existem algumas pessoas que pregam a palavra, como se diz, enfeitando o pavão, usando de artifícios, de argumentos prontos, de frases, de efeitos, para poderem comover as pessoas, para poder massagear o ego de algumas pessoas. E nós vemos que nada disso é necessário, porque a palavra de Deus, ela por si só, é simples e poderosa. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, eu não tenho que me esforçar a convencer ninguém pela minha força. Eu não tenho que me esforçar com a minha pregação a convencer as pessoas de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque João, capítulo 16, versículo 8, me alerta da seguinte forma, que quem convence
o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, qual é o meu papel nisso tudo? Eu tenho que tão somente fazer o que o Senhor mandou. E o que o Senhor nos mandou fazer? Pregar a palavra de forma pura, de forma cristalina, sem mistura, a palavra de forma genuína. Nós temos que fazer a nossa parte, pregar a verdadeira palavra de Deus. E deixa que quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. Subtópico de número 3. A pregação como instrução. À medida em que a palavra de Deus é pregada, as pessoas se convertem e o próximo passo, depois da conversão dessas pessoas, é ensiná-las de como seguir nesse novo caminho. Elas precisam ser orientadas de como será a sua vida de agora em diante. E eu não estou falando aqui de usos e costumes. A partir desse momento que você aceitou a Cristo, você não pode mais usar roupa tal, você não pode mais fazer tal coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui é de mostrar para a pessoa, de ensinar para a pessoa, que agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse é o papel da pregação da palavra. Não somente de converter, mas também de ensinar e orientar. Porque as pessoas, elas só aprendem aquilo que é ensinado. Enquanto muitos lugares dizem por aí que agora que você aceitou a Jesus, a sua vida vai ser só sucesso, você vai só vencer, você não vai perder. Isso daí, irmãos, é uma palavra assim muito perigosa. São argumentos assim duvidosos. Por quê? Desde quando você aceitou a Jesus, quantos empregos você já perdeu? Quantos dinheiro você já perdeu? Quantos entes queridos você já perdeu? Então a pessoa afirmar para o outro que se ele aceitar a Cristo, ele nunca mais vai perder nada, a partir daquele momento a vida dele vai ser só sucesso, vai ser só vitória, isso é muito perigoso. E ficar prometendo, olha, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te colocar como gerente ou dono de uma multinacional, também é outro perigo. Porque nós cremos que o nosso Deus, ele pode fazer tudo isso na vida do ser humano. É claro que pode. Por quê? Conforme Ageu diz, o nosso Deus, ele é dono da prata e também do ouro. Mas só que esse não é o papel da pregação da palavra. O papel da pregação da palavra não é ficar dizendo que Deus vai te dar, te dar, te dar e te dar. Não, não é isso. O papel da pregação da palavra é nos instruir espiritualmente. Para quê? Para que quando chegar os problemas, as crises, o tempo mau na nossa vida, nós possamos resistir e estarmos de pé. Veja o que Paulo nos deixou em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 ao 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja que Paulo ele diz que ele aprendeu o segredo. Se ele aprendeu, é sinal que alguém o ensinou. E quem foi esse alguém que o ensinou? Foi a palavra de Deus. Foi a palavra do Senhor Jesus que ensinou Paulo, que orientou Paulo. Paulo, você pode ter tudo, como também você pode não ter nada. Mas eu estou contigo para te fortalecer, para você estar preparado
para o momento das adversidades que vier contra a sua vida. Por que, irmãos, que eu falei que é um perigo ficar prometendo para as pessoas, olha, vem para Cristo, que você nunca mais vai perder emprego, que você nunca mais vai perder nada, agora é só vitória, vitória, vitória. Porque a pessoa vai para Cristo acreditando nessas promessas, né? Que não são promessas bíblicas, quero deixar bem claro aqui, são promessas de homem, e de repente aquela pessoa começa a perder. Perde um ente querido, perde dinheiro, perde emprego, perde saúde. E o que aquela pessoa vai fazer? Aquela pessoa vai desistir. Aquela pessoa vai achar que o evangelho é tudo mentiroso. E não é. O evangelho genuíno do Senhor é a pura verdade, porque Cristo é a verdade. Tópico de número 2. O ministério da palavra e sua importância. Subtópico 1. A edificação da igreja. Um dos papéis da palavra de Deus é edificar. E isso pode vir através de exortação. Mas, afinal de contas, o que é exortar? Exortar significa advertência, conselho. O consolo e até também um elogio a palavra do Senhor nos traz também. Não é somente exortação, mas também nos traz elogio. Porém, o que eu quero deixar aqui bem claro é que nós, irmãos, seja sincero, nós somos muito bons em receber elogio. Quem é que não gosta de ter o seu ego massageado? Quem é que não gosta de ser elogiado? Só que nós também relutamos. É muito difícil de nós aceitarmos quando vem uma palavra de exortação, não é verdade? Uma repreensão, uma exortação, aí a gente já, relutamos para não receber essa palavra. Só que, contudo, nós precisamos analisar sobre a luz da Bíblia se a exortação e o elogio são de Deus. Porque tem muitas pessoas aí recebendo elogios e essas pessoas estão totalmente levando uma vida totalmente fora do propósito de Deus. E aí se levanta uma pessoa no culto e vai até essa pessoa e diz, olha, continua desse jeito, o Senhor está se agradando do jeito que você está. E isso daí é um perigo. A exortação, diferente de que algumas pessoas pensam, não é para botar ninguém para fora da igreja. Pelo contrário, a exortação da palavra de Deus, ela serve para nos confrontar, para mostrar onde devemos melhorar no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, quando o Senhor nos exorta, é para que nós façamos uma análise de nós mesmos, para que nós possamos ver onde estamos errando com o Senhor e assim possamos melhorar o nosso relacionamento com o nosso Deus. E só que a palavra de Deus, ela não é só exortação, irmãos. Não, de maneira nenhuma. Ah, Deus só exorta, Deus só castiga, Deus só chama a atenção. Não. Ela também traz elogios para nós. Se andarmos como o Senhor deseja, com certeza, Ele nos elogiará. Quer ver um exemplo? Olha o exemplo de Gideão. Por causa da desobediência de Israel, o povo estava passando um momento muito difícil diante dos midianitas. Por quê? Porque os midianitas estavam roubando todo o alimento do povo. Gideão, por sua vez, ele não desiste diante dessas circunstâncias ruins. Ele vai malhar o trigo no lagar. E nós sabemos que lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de espremer uvas. Mas Gideão usou aquele momento, naquela situação, para poder trabalhar, para defender ali o sustento para ele e também para a sua própria família. E quando o Senhor vê esse cenário, o que o Senhor faz? A Bíblia vai dizer
que o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz o seguinte para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então observe o elogio que o Senhor fez. Mas por que o anjo do Senhor fez esse elogio para Gideão? Porque, mesmo diante de uma situação difícil, Gideão, ele não desistiu. Então nós devemos receber com alegria tanto o elogio quanto a repreensão da parte do Senhor. Subtópico de número 2. Formação de valores. Aqui nesse texto, o valor é o caráter. Ou seja, eu estou vivendo de acordo com a cultura do mundo, com a cultura do meu país, ou eu estou tendo um caráter bíblico, um caráter que vai me manter firme. Veja o exemplo desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo sendo lançados na fornalha ardente, eles não desistiram do Senhor. E por que eles não desistiram do Senhor? Porque eles tinham um caráter bíblico. Eles tinham valores cristãos. Quando nós temos um caráter bíblico, quando nós temos valores cristãos, pode vir, irmãos, o problema que vier, a luta que vier, a adversidade que vier, isso não vai parar a nossa caminhada em direção ao céu. Isso não pode nos afetar a ponto de nós negarmos a Cristo. Não vai. Porque nós temos um caráter bíblico e nós temos também valores cristãos. E quando ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, o que acontece? Nós passamos a ter uma nova conduta, uma outra forma de pensar e uma outra forma de agir. Tudo isso porque, pela palavra de Deus e somente a palavra de Deus, tem esse poder de mudar o ser humano, de transformá-lo em uma nova criatura. Nada além da palavra de Deus tem o poder de transformar o ser humano, irmão. Nada. Só a palavra de Deus tem o poder de fazer isso. Subtópico de número 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Olha só. Se uma cultura sem Deus influenciou pessoas que andaram pessoalmente com Jesus, imagine conosco. É claro que estamos com Cristo na pessoa bendita do Espírito Santo. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu estou me referindo, é estar sem Cristo de forma física. Hoje Cristo não está em pessoa física conosco, de maneira nenhuma. Por isso é que nós precisamos firmar a nossa fé. A nossa fé no Senhor. Por quê? Porque sabemos que Ele não está presente fisicamente, mas está presente espiritualmente com todos nós. Olha o que Salmo 46, versículo 1 diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E esse bem presente, irmãos, na angústia, é uma maneira extraordinária esse salmo. Por quê? Você pode estar num lugar, a pessoa está a 2 metros de você. Ou seja, vocês dois estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas não estão no mesmo lugar. Por quê? Vocês estão numa sala a 2 metros de distância um do outro. Vocês estão no mesmo ambiente, mas não no mesmo lugar. Deus é diferente. Por isso que a palavra vai dizer que Deus é socorro bem presente. Sabe por quê? Porque no momento da nossa angústia, Ele não está num ambiente a 2 metros de nós. Ele está ali, juntinho, coladinho em nós, na pessoa maravilhosa e amiga que é o Espírito Santo. E por isso nós devemos resistir a essa geração perversa, uma geração que está completamente contra o Senhor.
Não se esqueça, nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Olha o que Tiago vai nos dizer. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. É importante deixar bem claro aqui que Tiago não está dizendo que você não deve ter amigos, mesmo que eles não professam a mesma fé que a sua. O que Tiago está nos alertando é que nós não podemos e não devemos participar e nem compartilhar do que essas pessoas fazem, do que essas pessoas falam, os lugares que muitas das vezes essas pessoas vão. É isso que a palavra de Deus, através de Tiago, está dizendo para nós. E somente a palavra, irmãos, ela pode nos fortalecer e nos fazer resistir a essa cultura sem Deus. Porque, irmãos, olha, o mundo, o nosso país, tem se demonstrado a cada dia inimigo do nosso Deus. Então, só a palavra que pode nos fortalecer para que nós possamos resistir todas essas adversidades, todas essas guerras que vêm contra nós. O tópico de número 3. O ministério da palavra e sua fundamentação. Subtópico 1. Deve ser cristocêntrico. A palavra, ela deve ser, sim, irmãos, prioridade no culto. Muitos lugares por aí não estão dando mais prioridade a culto. Estão mais prioridade à palavra no culto. Estão dando prioridade para muitos louvores, prioridade para muitas profecias e estão deixando a palavra de lado. Quem deve estar no centro da palavra não é o homem, e sim Cristo. É Ele quem deve aparecer no nosso ensino e na nossa pregação também. Os nossos valores são fundamentados em Cristo. E não é à toa que o nosso padrão quádruplo é trabalhado em Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve nos levará com Ele. Essa é a visão hermenêutica da nossa compreensão e faz parte das nossas raízes pentecostais. Subtópico de número 2. Deve ser bíblico. Estamos vivendo um tempo em que há modismo na pregação. E quando eu me refiro modismo, eu estou falando sobre esses ensinamentos estilo coach, né? Que você nasceu para vencer, que nada pode te parar, que você é poderoso. É sobre isso. Esse tipo de ensinamento que põe o ser humano na frente das Escrituras. E isso é um grande problema. As Escrituras, ela vem sobre nós. As Escrituras, ela aponta o caminho para Cristo. Esse método de pregação, estilo coach, que valoriza o ser humano a ter coisas, a garantir coisas e de obter coisas, ao invés de ter um relacionamento com Cristo por intermédio da palavra, é muito perigoso, irmãos. Por quê? Porque se eu ensino a pessoa que ela é mais do que vitoriosa, que ela não vai perder, que ela consegue tudo, que ela pode fazer tudo, e nada disso vem acontecer, vai ficar um crente frustrado dentro da igreja e, com certeza, vai sair da igreja. Ok? Por quê? Porque o que ela recebeu não está acontecendo de fato. A palavra de Deus nos ensina que um verdadeiro e genuíno relacionamento com Cristo e a palavra nos coloca diante do Senhor. E quando nós estamos diante do Senhor, você é abençoado de forma poderosa em Cristo Jesus. A nossa pregação, ela deve sim
valorizar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sua palavra precisa ser prioridade nos nossos cultos. Amém? Espero que você tenha gostado e eu te espero aqui na próxima semana, se for da vontade do Senhor.